Há realidades duras que o ser humano prefere ignorar. Está claro que, diante de certas situações muito graves, o nosso cérebro evita o sofrimento por não ser capaz de lidar imediatamente com ele. É a ideia de coping negativo ou de evitamento. Por exemplo, se alguém de repente nos disser tens um cancro. É muito difícil lidar imediatamente com essa informação e, portanto, normalmente o nosso cérebro entra em negação. Vai sonhar que aquilo tudo não passou de um mal-entendido, de um pesadelo, que vai procurar outra resposta de saúde e que aquilo não vai ser bem assim, que a questão se vai resolver, mas também pode ser, de um momento para o outro, ficaste paraplégico num acidente. Não é possível, numa fase imediata, o nosso cérebro interiorizar isto e aceitar logo. É preciso o seu tempo de minorar este sofrimento. É preciso que haja condições para a adaptação. É preciso que seja possível lentamente integrar mentalmente esta nova transição, esta nova condição. Para depois, sofrendo bastante com isso, começar a integrar e então a conseguir falar do assunto e a adotar medidas para lidar com o problema, para viver com o problema, para afinal enfrentar e fazer então este segundo coping positivo ou de enfrentamento. Isto é assim na vida cotidiana e não é diferente na vida espiritual. Às vezes na vida espiritual até é pior. É pior porque às vezes nós esperamos que na vida espiritual estejamos a viver num ambiente protegido. Que o pecado e as adversidades não nos atinjam nas coisas espirituais. Às vezes até gostávamos de ser sócios deste clube do céu com regalias especiais de sócio, de tal maneira que fôssemos protegidos já aqui e agora dos sofrimentos e das adversidades. Mas na verdade não é assim. E nas questões espirituais, às vezes quando os problemas e as adversidades nos batem de frente, nós temos muita dificuldade em lidar com elas, depois temos dificuldades em chamá-las pelos nomes e finalmente sofremos imenso com elas. Esquecendo que muitas vezes a Bíblia nos alertou para isso, esquecendo que muitas vezes nos clarificou que é proveitoso não ignorar, mas antes enfrentar. E há muitos textos de alerta nas Escrituras, como este de 2 Timóteo. Estou certo que quem me antecedeu já falou sobre a carta, mas como vem sempre gente nova, não é? E as pessoas não são fixas nas diferentes conferências, vale a pena lembrar aqui 2 ou 3 coisas sobre esta carta a Timóteo. Esta carta que foi escrita quando da segunda prisão de Paulo e que deve ter sido escrita ali por volta de 66, 67 depois de Cristo, porque Paulo foi morto por Nero, escreveu esta carta imediatamente antes da sua morte e Nero morreu em 68. Depois também o propósito da carta. É uma carta de encorajamento, uma carta de instruções a Timóteo, que era afinal o seu amado filho, por quem ele tinha carinho bem especial, para quem tinha contribuído para o seu processo de conversão e crescimento. E, portanto, todo o seu cuidado para com este filho espiritual se traduzia nesta carta. Paulo chama-o para ir rapidamente a Roma, levar uma capa e alguns pergaminhos, e depois começa a traduzir as suas preocupações, porque ele queria encorajar Timóteo, queria fortificá-lo na graça que há em Cristo Jesus, como vemos em 2:1. Queria que ele transmitisse aos outros o que Paulo lhe ensinou, como vemos em 2:2 e 14. Queria que ele pregasse a palavra 4:2 e queria que ele suportasse os sofrimentos e que neste processo de suportar sofrimentos e aflições, como vemos em 2:5 e em 4:5, ele continuasse a cumprir o seu ministério, nomeadamente o ministério de evangelista, como vemos em 4:5. E 4:5 torna-se mesmo o versículo-chave desta carta, porque faz esta conciliação. Suportar o sofrimento e mesmo assim, e apesar disso e sobretudo com isso, continuar a cumprir o seu ministério, nomeadamente o seu ministério de evangelista. Agora já numa aproximação ao nosso texto, a sequência é que após uma introdução, Paulo começa a exortar Timóteo a um serviço firme, zeloso, com coragem, com lealdade, mesmo sofrendo.
do 1:6 ao 2:26. Depois desta parte inicial, Paulo começa com esta secção que afinal inclui a passagem que hoje vamos meditar e que é uma exortação à sã doutrina, tendo em vista tempos difíceis que haviam de sobrevir do capítulo 3, versículo 1 até ao 4, versículo 5. E o alvo era que se aprendesse sobre o declínio moral que acontecerá nos últimos dias e que neste contexto se apreciasse o valor das Escrituras e da fidelidade às Escrituras. E chegamos então à nossa passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 até 9, e eu ia pedir-vos uma leitura participada, ia pedir que 3 irmãos pudessem ler 3 versículos cada um. Ouvíamos outra voz, que não só a minha, e que era agradável, certamente, e os irmãos tinham a oportunidade de participar. Então, 2 Timóteo 3, 1 até 9, só se fala. Aprendem sempre que jamais podem chegar ao fim do de modo que sejamos discutidos com Moisés, também é discutido à verdade. São homens de todos confiantes, experientes, retos quanto à fé, eles todavia não irão avante. E que nem sempre será a dor evidente, como também aconteceu com a nativa. Muito obrigado pela boa leitura rápida, bem audível. E vamos então começar a fazer a análise do nosso texto, considerando como primeiro ponto esta ideia de um aviso profético. Um aviso profético, podíamos dar-lhe um outro nome, em vez de aviso profético, podíamos chamar-lhe malignidade do joio. E eu gosto deste nome porque ele é bem tradutor do assunto que afinal estamos a tratar nesta passagem. E então o aviso profético é de que sobrevirão tempos que serão muito difíceis. E o versículo 1 começa com uma adversativa, porém isto é uma adversativa por causa do que vinha imediatamente antes. No capítulo 2, Timóteo está a ser instruído a tratar com mansidão aqueles que estão presos aos laços do diabo e clarifica o que vai acontecer a seguir. Ele mantém o ensino, trata-os com mansidão, mas a adversativa, ou porém, é porque isso ia ser muito difícil. Eu tinha de conservar esse ensino, mas saber que ia ter grandes dificuldades. E depois temos a expressão nos últimos dias, que se refere não só ao período imediatamente antes da vinda do Senhor, mas à dispensação da graça rumo à segunda vinda do Senhor. E a ideia é que, à medida que o tempo passasse, estas condições iam ser cada vez mais difíceis, iam agravar-se. E, embora isto não seja um ensino novo, não é? O Senhor Jesus já tinha dito isto claramente, dizendo que nestes tempos a iniquidade se multiplicaria. É um reforço de ensino. E apesar de estar a falar profeticamente, usando o verbo no futuro, como acabámos de ler, não é? Sobrevirão. A verdade é que já havia um problema. A verdade é que Timóteo já estava a ter de enfrentar problemas e já estava a ter de lidar com eles. Já se estava a cumprir de algum modo, embora houvesse uma clareza de uma intenção de explicitar um agravamento desta situação. Mas Timóteo já estava a viver problemas e já estava a ter de lidar com eles. E Timóteo não devia estranhar o facto de haver pessoas ruins na igreja. Era duro de aceitar, como é duro de aceitar para nós hoje,
mas há que perceber que assim é. Jesus alertou para isto em Mateus 13, quando avisou que o inimigo plantaria na igreja o seu joio junto com o trigo. E de facto, não precisamos, apesar de ser difícil, outra vez o digo, não precisamos de ficar tristes, desanimados e ofendidos com esta verdade profética já apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. Nem devemos ficar a pensar mal da igreja verdadeira. Mas o que é facto é que há joio nela. O próprio Paulo, nesta carta a Timóteo, é só virar para trás, para o capítulo 2 e para o versículo 20, de que falámos ontem, ainda que não tivéssemos feito uma ênfase especial nisto, mas ele diz que numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Vasos para desonra. Claro. Dentro da igreja há vasos para desonra. E nenhum filho de Deus em geral, e nenhum obreiro ou servo em particular, deve estranhar isto, deve iludir-se em relação a isto, ou deve achar que pode ter uma igreja perfeita, onde todos cooperam e onde todos se submetem à verdade das Escrituras. Isto simplesmente não é verdade. E o propósito do Espírito Santo, quando revela estas coisas, não é para gerar um pessimismo, uma tristeza, mas é para gerar o contrário, uma firmeza, para que se persevere sabendo exatamente com que tipo de inimigo teremos de lutar e tendo a consciência absoluta, cristalina, clara como água, de que ele vai sempre existir na igreja e vai sempre existir na igreja até que Cristo volte. O joio não será retirado pontualmente. E é preciso, sabendo isto, manter a paciência e a mansidão de que Paulo falou no capítulo anterior. Ao vermos que ele estará presente, mantenhamos a paciência e a mansidão. Nos seus tempos, nos tempos da igreja primitiva, quando a carta foi escrita, a igreja teve de enfrentar o gnosticismo. O gnosticismo atormentou a igreja 150 anos. Atormentou a igreja primitiva 150 anos. Podemos dizer, mas estava tão próximo dos acontecimentos com Cristo, do início miraculoso e triunfal do derramamento do Espírito Santo, com toda aquela evidência de Deus, com todos aqueles dons, tão perto. Como é que é possível? Já lá estava. 150 anos de tormento com o gnosticismo. O gnosticismo que valorizava os seres angelicais, sobrevalorizava o conhecimento, a intelectualidade, proibia o casamento e passava a ideia de que Deus estava muito longe para nos atender. Mas a igreja atual confronta-se com outra grave crise, que é a crise da pós-modernidade. Depois da modernidade ter falhado com os seus conceitos humanistas, a humanidade chegou a ter esperança de que o humanismo ia resolver os seus problemas, de que a ciência, o progresso, a razão iam construir, iam lutar por causas comuns, que as novas descobertas e o resultado do progresso ia contribuir de tal maneira para o bem da humanidade, como a consciência humanista coletiva que ia resolver os problemas e íamos ser felizes, e isso não aconteceu, não é? Vieram as grandes guerras, os grandes desastres nucleares e tantas outras coisas, e claramente a humanidade não ficou feliz com o humanismo. E, portanto, aparece a reação a esta ideia da modernidade com a pós-modernidade. E a ideia é, se antes fomos escravizados pela razão, uma ideia de um coletivo, e isso não funcionou, nós éramos escravos do coletivo, agora cada um cuide de si. Cada um trabalhe para si, interesse por si, pelos seus, e trate de ser feliz dessa maneira. Trate de ganhar dinheiro, trate de viver a vida bem, trate de se aprovisionar e de ser feliz tendo coisas novas, as últimas, as melhores, as XPTO, e beneficie-se com isso. A igreja está a lidar com isto agora, e está a viver com as consequências disto todos os dias. E também surge com a pós-modernidade a profunda ideia do relativismo. Ninguém é detentor da verdade, ninguém tem uma posição absoluta,
tudo se pode, o que interessa é que isso faça feliz a pessoa e, portanto, vale tudo menos proibir. A única coisa que é proibida é proibir. E, portanto, a degradação da moralidade profetizada nota-se todos os dias porque nada está errado. Tudo tem de ser aceito. Todos são bons consumidores e precisam de ser cativados e precisam de ser aceitos para consumir e, portanto, vale tudo. E o que interessa é que as pessoas se sintam felizes com isso que vale. E, por isso, o colapso da moralidade é crescente, a apostasia e os impostores crescem e isto é aquilo com que a Igreja tem que lidar hoje. E por isso, então, Paulo, preocupado com tudo isto, com os tempos imediatos e com os tempos que haveriam de surgir, apresenta uma lista do versículo 2 ao versículo 5 com 20 atitudes anti-Deus que iam descrever o colapso moral da humanidade que se iria ver na Igreja. 20 atitudes em crescendo à volta do repúdio à lei de Deus, do repúdio à decência, do repúdio à afeição natural. Tudo isto vai sendo repudiado cada vez mais. E, portanto, começa esta lista, não é? Esta lista está organizada em pares. Eu confesso que quando esta passagem me foi atribuída, fiquei preocupado. O que é que eu vou fazer com uma lista de maldades? Mas o estudo da palavra é sempre tão enriquecedor. Esta lista de maldades está organizada em pares ou por causa de expressões similares ou sons, prefixos, por exemplo, obviamente no original, no grego, não é no português. Algumas funcionam também no português, mas outras só valem para o original. E o primeiro par é egoístas e avarentos, mas podia ser dito do original como amantes de si e amantes do dinheiro. Amantes. O que acontece na mesma com o par final. O par final fala de mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos. Ou a mesma expressão, ou só um prefixo que é comum aos dois pares. E tudo está organizado assim. E o interesse em perceber isto dos pares é porque, por um lado, é curioso, é interessante, mas por outro lado é por percebermos que estes primeiro par e último par, ao fim e ao cabo, explicam os outros. Porquê? Porque é que eles são chave? É porque a corrupção moral e o resultado de homens que abandonam a Deus é porque eles ficam ocupados com o seu eu e com a sua satisfação material. Portanto, esta ideia de amantes de si, amantes do dinheiro, esta ideia de mais amigos de si do que amigos de Deus, acabam por explicar tudo. O afastamento decorre daqui, não é? Abandono de Deus, ocupação consigo, com a sua satisfação, bem típico da pós-modernidade, a satisfação individual e a satisfação de base materialista do dinheiro. Então, o segundo par, ainda no versículo 2, jactanciosos e arrogantes. Expressa duas coisas que são diferentes, mas fortemente correlacionadas. A arrogância é o sentimento interior e a jactância é a manifestação desse sentimento. E é, que comportamentos e que palavras é que eu digo que mostram que eu sou arrogante? E isto é o original do orgulho que brota do egoísmo, portanto há esta raiz comum. Depois aparece, é interessante também ver que Paulo já falou disto outras vezes, nomeadamente em Romanos 1, no versículo 30, sobre este par, ele falou, e também outros pares vão aparecer também lá em Romanos 1, depois no 31, etc. Mas o terceiro par é blasfemadores e desobedientes aos pais. Mostra que eles não têm respeito nenhum por ninguém e obediência nenhuma por ninguém. Eles não são capazes de ter respeito por Deus e blasfemam de Deus e, portanto, também não é de esperar que estes que não honram a Deus saibam o que é o mandamento de honrar os pais. E tudo coincidente. O quarto par fala de ingratos e irreverentes. Não é preciso explicar o que é ser ingrato e ser irreverente, é óbvio, mas é verdade que é um problema de falta de afeição natural. Isto nota-se cada vez mais na nossa sociedade, a inexistência de uma afeição natural. Está lá em Romanos 1,31. As pessoas que são assim são dissimuladas. O nosso texto mostra muitas características que mostram que elas são ardilosas como aquele que as instiga e que são profundamente dissimuladas. E, portanto, muitas vezes estas pessoas simulam ter afeição, mas não têm.
parece que até metem as pessoas no coração em alguns momentos, mas é só o teatro correspondente. Não só não têm afeição, como são irreconciliáveis. Irreconciliáveis porque já encontramos no versículo 3, o desafeiçoados e o irreconciliáveis, mas a ideia de irreconciliáveis é quando há problemas na igreja e o ministério tem de atuar para os resolver. Regra geral, quando está a tratar com os crentes, apesar de todos nós termos defeitos, não há nenhum bom, não é? Todos pecaram, destituídos da glória de Deus, não haja confusões sobre isto, mas é possível chamá-los à razão com as Escrituras. Irmãos, atenção a esta passagem, o que o Senhor diz sobre isto, e é possível chamá-los à razão. Há aqueles que são do Senhor, é possível chamá-los à razão. Mas a questão é que estes não podem ser tratados ou reconciliados com argumentos espirituais porque eles são carnais. E também não é possível ter paz com eles. Eles normalmente não se entendem com as outras pessoas, a não ser que as dominem. Quando as dominam, está tudo bem. Funciona tudo às mil maravilhas, parece que há paz, não é? Depois os termos seguem cada vez mais intensos, graves, não é? Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Caluniadores porque é com intenção que eles dizem coisas mal contra os servos do Senhor e aqueles que procuram o crescimento da causa de Deus, sem domínio de si, porque realmente na busca dos seus propósitos não se detêm e fazem isto com crueldade sem se preocuparem nada com o sofrimento que causam nos outros, com os calúnios e com os climas que montam. Não tem problema nenhum com isso. E são inimigos do bem. Eles são tão terríveis, chegaram a níveis de agressividade e de maldade, são piores do que animais, mas permanecem com humanidade suficiente para reconhecerem a verdade, para reconhecerem a bondade, mas só para se lhe oporem, para odiarem e para agirem contra a bondade e a verdade. E, portanto, voltam os crentes uns contra os outros, mas em especial contra aqueles que defendem o bem e que estão a querer fazer progredir a obra do Senhor. No versículo 4 apresenta depois a expressão, o par, traidores obstinados. São traidores porque eles não conhecem nem se importam com a causa da justiça ou com a causa da verdade. Traem com facilidade os seus irmãos, a quem outra vez falsamente até podem chamar amigos. Mas traem-nos. E depois são obstinados porque quando eles estão na procura de realizar a sua própria vontade, não se detêm diante de nada para alcançar os seus objetivos. O versículo 5 diz que eles são enfatuados ou orgulhosos, conforme as traduções, e a tal ideia de que já falámos de mais amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que de Deus. E parece que se completou assim a lista, não é? Orgulhosos e mais amigos de do que de Deus. Mas há um clímax que Paulo coloca aqui para trazer clarificação adicional sobre a passagem, que é este de tendo forma ou aspecto de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. O que é que isto quer dizer? Que quando ele se fixa na conduta destes mestres falsos, ele repara que eles até dizem coisas bonitas, ouvem coisas bonitas e dizem coisas bonitas, mas não as colocam em prática na sua vida. E, portanto, como não têm o temor do Senhor, dizem uma coisa e fazem outra. E são até hipócritas. Colocam alta exigência sobre os outros, confrontam os outros, criam problemas aos outros com os seus erros. E chegam a elevar o grau de exigência para tornar a vida difícil aos outros, quando eles vivem em pecado, nunca foram regenerados, não vivem para honrar a Deus, vivem só para si e para os seus interesses. Portanto, os tempos difíceis não são na igreja porque o mundo tenta destruir a igreja. Os tempos difíceis são por causa dos que estão dentro, destes falsos religiosos, estes que têm aparência de piedade, mas negando-a na vida prática. Simulam bem, dizem bem, parecem bem, mas não vivem bem. E, portanto, estes religiosos ouvem sermões, vão aos cultos, oram, podem estar ativos, mas não estão a trabalhar no amor do Espírito Santo porque não o têm. Na verdade, o que fazem é sempre na carne e vivem contra a igreja.
Estas pessoas são muito difíceis de apanhar, porque são muito ardilosas e sabem fazer as coisas à sua maneira. Mas, se houver provas, o que é muito difícil, já disse, mas se houver provas, de facto, elas devem ser excluídas. Se as provas se acumularem e viverem a demonstrar que elas estão a fazer estas intrigas e estas maldades e estes prejuízos para os que servem, se as provas são evidentes, que se excluam. Mas, sobretudo, o que é importante é cuidarmos de não sermos enganados e não sermos influenciados. E isto é muito difícil. Às vezes estas pessoas vão dizer mal a um de outro e a outro de outro e a outro de outro e montam isto na sombra. Até que alguém começa a juntar as pontas e a dizer: sim, ele disse isso de mim, também me disse de ti, isto e aquilo e o outro, e começa-se a fazer o puzzle. Muito difícil de fazer. Mas a ideia é que estas pessoas legalistas, como os fariseus, sob pretexto de serem zelosos, às vezes com argumentos legalistas, impedem o avanço da obra de Deus. E o seu primeiro ponto era este, um aviso profético claro de que os últimos tempos iam ser muito difíceis. O segundo ponto é um conselho, dos versículos 5 ao versículo 9. Versículo 5 foge também destes. O conselho de Paulo em relação a estes contendedores é curto e direto. Foge destes, evita-os com horror, porque não há nada a fazer. Por um lado eles contaminam e por outro são irreconciliáveis. E não é tanto a questão da relação pessoal que se estabelece com eles, porque como vimos em 2, 24 e 25 é para tratar a todos com bondade, mas é a atitude oficial. Os servos de Deus, os anciãos, nomeadamente, os presbíteros, devem sempre vigiá-los à distância e devem instruí-los com mansidão, mas com mais prudência ainda do que mansidão. Toda a prudência, sabendo a quem eles estão a servir. E a razão para este comportamento de forte evitamento, de grande cuidado, de grande prudência, são os seus comportamentos nefastos. Versículos 6 até 8. Diz que eles penetram sorrateiramente nas casas, cativam as mulherzinhas sobrecarregadas de pecado e por aí fora. Portanto, o versículo 6 e 7 é uma apresentação irónica. Paulo ironiza com isto e nota-se a ironia na forma do discurso. Mas, apesar de ser irónico, Paulo está a mostrar bem um verdadeiro manual de como fazer propaganda de interesses pessoais e religiosos. É assim que se faz. Querem aprender como se faz? Está aqui. Reconheçam-nos naqueles que fazem isto. Naquela altura, as mulheres estavam muito confinadas a casa e eram abordadas para serem recrutadas por estes. Hoje, as populações podem não ser só as mulheres. Podem ser as pessoas que têm características que já vão ser descritas imediatamente a seguir. Paulo chama-as de mulherzinhas, no diminutivo de desprezo, pelo facto de que elas eram altamente suscetíveis ao engano e à manipulação. Era fácil dar-lhes a volta. Mas o engano é fácil para qualquer pessoa que vive sobrecarregada de pecado, movida por paixões. Se ela é movida por paixões, é fácil estender-lhe um engano para ela ir enredada naquela paixão. E é fácil, não só para as mulherzinhas daquele tempo, mas para pessoas hoje que vivem assim, sobrecarregadas de pecado, contidas por paixões, mas que por causa disto tudo têm bem consciência lá dentro de que a sua vida é fútil, de que há uma certa sordidez na sua maneira de viver e que, portanto, isso lhes traz frustração e procura de encontrar novas formas de se realizarem e que, por causa disso, são presas fácil. E o nosso texto diz que não só são fáceis por isto, porque vivem sobrecarregadas de pecados e com muitas paixões, mas continua a dizer que elas aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, têm uma curiosidade ávida. Gostam de coisas novas, gostam de religião e gostam, sobretudo, de intriga. Estas pessoas são presas fáceis. É muito fácil chegar lá e meter a intriga, a sugestão e aquilo cola. E a ideia de que estas pessoas, como não têm um propósito espiritual claro na sua vida, são atraídas pela novidade. E, portanto, aprendem sempre coisas novas, mas é a novidade só pela novidade. E, por isso, não chegam facilmente ao conhecimento da verdade. Porque o que os move é a curiosidade.
No versículo 8, Paulo volta-se para a verdade no sentido do Evangelho, e deixa de falar das presas para voltar a falar dos falsos crentes. E diz que eles nunca poderão aprender, porque estão entregues à sua obstinação de viver para si, para a sua vontade. E, portanto, não permitem que Deus seja o seu Senhor. Até podem dizer que isto é útil, até podem recomendá-lo aos outros, mas não permitem que Ele seja o seu Senhor. E poderão, de facto, proclamar, mas nunca se disporão a colocar isso em prática, porque amam mais a si do que amam a Deus. E depois Paulo diz que eles são como Janes e Jambres. Janes e Jambres, magos egípcios, não é? Que quiseram imitar os milagres de Moisés. No princípio ainda conseguiram, mas depois, quando viram que era poder de Deus, nem assim se arrependeram, para abandonarem as suas práticas de magia, de ilusionismo, de sugestão e reconhecerem o Deus vivo. É curioso, quando lemos esta passagem aqui, pensamos, bom, onde é que Paulo foi buscar isto ao Velho Testamento? Não está lá. Onde é que isto se encontra? Encontra-se nos manuscritos de Qumran e encontra-se em alguma literatura judaica dos primeiros tempos. E Paulo usa isto porque Paulo, como sabemos, era um estudioso, não é? Paulo tinha não só formação bíblica judaica, como também formação clássica. E nos seus estudos, provavelmente, Paulo entrou em contacto com estes escritos judaicos e soube destes detalhes em relação àquilo que aparecia no Velho Testamento, mas é sobretudo porque Paulo tinha a convicção de que as experiências de Israel no deserto eram figuras tipo do que havia de acontecer com a Igreja, e portanto achava que era muito útil recorrer àqueles acontecimentos para capacitar a Igreja dos seus tempos e do futuro, com aquela relação entre o que aconteceu com o povo de Deus do passado e o que poderia acontecer com o povo de Deus do presente. E é por isso que ele usa Janes e Jambres. E de facto a ideia do dano que pessoas como estas podem produzir. Eu li de um comentarista esta ilustração e esta clarificação importante de que causam muito mais dano 2 traidores dentro da fortaleza do que 1000 sitiadores lá fora. O que os 1000 sitiadores lá de fora podem fazer de dano é muito menor do que 2 traidores metidos dentro da fortaleza. E de facto eles permanecerão sentados lá, prontos para agir, colocando dúvidas nos cristãos imaturos e tirando a paciência àqueles que já têm maturidade espiritual com aquilo que fazem. Então, que problema tão grave, não é? O que hão de fazer, o que havemos de fazer, o que hão de fazer os ministros de Deus, os servos de Deus, os responsáveis na igreja? Cruzar os braços, entristecerem-se profundamente, e olhem que isto entristece, darem-se por vencidos, ignorar o mal de modo nenhum. Não devem ficar abalados, devem prosseguir com o trabalho fiel dentro da igreja, ensinar a verdade, e devem empenhar-se em santificar as suas vidas cada vez mais, porque em tempos de alta malignidade e promiscuidade é mais difícil manter a santidade. Finalmente aparece uma profecia acerca destes no versículo 9 e diz que eles todavia não irão avante. A sua insensatez será de todo evidente, como também aconteceu com aqueles Janes e Jambres. Então, depois de uma visão pessimista, uma visão mais otimista, é que há que ter confiança. Esta resistência à verdade que produz pessoas corruptas de entendimento, reprovadas quanto à fé, não as coloca a salvo de serem confrontadas com o ministério fiel. Se Timóteo, ministro fiel, as confrontasse, haveria de ser manifesto a sua insensatez. E elas não podem ir adiante com as suas mentiras. O povo irá perceber o seu desvario se o ministério fiel as confrontar com provas. A todos será manifesto, como foi com Janes e Jambres, porque a sustentação do testemunho de Deus dado por Moisés permitiu perceber a sua falsidade. E isso também é possível na igreja, com o testemunho de servos fiéis. Estes homens maus e enganadores, diz o nosso texto, irão de mal a pior. Não terão capacidade de persistir
se forem confrontados por um ministério fiel, e ainda do Senhor não receberão nenhuma recompensa. Vão continuar enganando, sobretudo enganando-se a si próprios. O auto-engano existe aqui também. E, na verdade, presos ao laço do diabo, pai da mentira e do engano, o seu desfecho será trágico. Em suma, do nosso texto, o que Paulo queria fazer é deixar claro a Timóteo que ele ia passar por sofrimentos, por perseguições, mas os sofrimentos e as perseguições ao ministério não são prova de insucesso desse ministério, antes pelo contrário. Porque a obra de Deus, o trabalho de Deus tem esta marca, a marca de que há oposição, a marca de que o inimigo se manifesta contrariando. E se os verdadeiros servos de Deus continuarem a manter paciência e longanimidade no meio daquilo que sofrem, então irão atestar que isso é trabalho de Deus. E Deus é glorificado. E, portanto, não estão sequer interessados em defender o seu próprio nome das intrigas e das arapucas que lhe montam, mas poderão confiar que Deus vai resolver a seu tempo e irão continuando a servir fielmente e a buscar a glória do Senhor, e isso tornará manifesto quem é quem. Quem promove o quê? Quem é de Deus. E, portanto, já em uma forma ainda mais explícita de aplicação final, antes da conclusão, eu queria dizer-vos que, de facto, quando a passagem me surgiu, eu tive dúvidas como é que eu lidaria com esta listagem de malignidade, mas depois percebi que esta passagem era para mim. E é verdade que se sofre muito no ministério e que muitas coisas horríveis acontecem. A Escritura também não deixa isto sem clareza. Mesmo quando diz que quem deseja o episcopado, a excelente coisa deseja, é no sentido da dureza, mas ao mesmo tempo da graça e da beleza que existe no ministério, mas sem dúvida da dureza. E claramente, porque está claro que joio é joio e se confunde com trigo, não podemos andar à caça do joio na igreja. Não é possível. Seria altamente nocivo e destruidor, se calhar mais destruidor do que o trabalho do joio. Mas podemos e devemos estar alerta. Não devemos desanimar, não devemos deixar-nos influenciar e ser alvo do seu jogo, porque eles jogam. Mas devemos permanecer fiéis no serviço de proclamação da verdade. Devemos defender a causa que eles atacam, com fidelidade. Devemos glorificar o Senhor no nosso ministério. Ora, já em conclusão, relembro a introdução. Às vezes nós ignoramos factos, talvez porque vê-los é muito duro, muito triste. Mas o melhor é enfrentar, irmãos. E a Escritura diz-nos isso. Em primeiro lugar, nós vimos um aviso profético claro. Não sei se consola aquilo se vê. O aviso profético claro é de que os últimos tempos serão difíceis. Mas não estranhemos, está profetizado, não desanimemos. Não há igreja sem joio. Ele não vai desaparecer, vai ser cada vez pior. A sua malignidade terrível vai ser cada vez mais difícil de suportar. Nós encontramos 20 atitudes contra Deus, 20 atitudes diretamente contra os seus servos que nos foram descritas. E ficou claro que não há um ataque de fora contra a igreja, mas há um ataque por dentro, provocado por falsos crentes, verdadeiros traidores, dissimulados. Depois houve um conselho. O conselho é: foge destes. Não há muito a fazer com eles, a não ser que eles nos deem provas. Eles são irreconciliáveis e eles contaminam, e por isso têm de ser instruídos com mansidão, mas ainda mais do que mansidão, com toda a prudência. E a razão disto é que o seu comportamento é altamente nefasto, altamente maligno. Eles penetram sorrateiramente para convencer os mais fáceis. Eles conhecem as personalidades. E eles usam as personalidades. Aquelas pessoas que são mais fáceis de captar. Naquele tempo eram
aquelas mulheres que viviam confinadas a casa e que tinham muita curiosidade e que viviam com pecados e paixões, mas agora podem ser pessoas que são fáceis presas ou porque também vivem estes pecados e estas paixões, ou são iracundas ou qualquer coisa, eles metem-lhe o rastilho e elas vão para a frente combater as batalhas deles e fazer o seu trabalho por eles. E, portanto, estes que amam mais a si mesmo e aos seus propósitos do que a Deus, não só não se arrependem, como vão continuar a opor-se à obra de Deus, aos seus servos, vão continuar a causar dano, a limitar o crescimento do Evangelho, a causar dúvidas nos crentes mais fracos, a tirar a paciência aos crentes mais maduros. E isto é uma verdade. Depois, finalmente, vimos a profecia dos resultados para estes. Eles, todavia, não irão avante. Quando são confrontados por um ministério fiel, esse ministério fiel comprova já de revelar a sua insensatez, o seu desvario, os seus ardis, e portanto eles não vão receber nada de Deus, eles vão de mal a pior. E é importante, irmãos, sabermos que há sofrimento na igreja, sofrimento interno, mas isso não é prova de insucesso no ministério, não deve causar desânimo nem tristeza especial, antes pelo contrário. Deve animar-nos, percebendo a instrução que recebemos, a continuar unidos, a lutar pela causa de Deus, a esquecermos de nós mesmos e dos sofrimentos infligidos e a demonstrar quem é Deus na nossa vida para Deus ser através disso glorificado. Que assim seja.